Olá, gente. Vocês estão bem? Espero que sim. O que a gente vai fazer hoje? Bem, deixa eu abrir aqui que por algum motivo desconhecido de mim, pronto, eu minimizei. O que a gente vai fazer hoje é evoluir a nossa tela principal, tá certo? A gente fez a tela de login processa o login e a senha, por enquanto um login e uma senha é definido por a gente, mas a gente vai mudar isso no futuro. E ela abre uma tela principal que é aquela telinha simples, sem recursos que a gente fez. O que a gente vai fazer é começar a preparar aquela tela para virar essa telinha que vocês estão vendo aí. Basicamente, o que a gente vai fazer hoje é organizar a tela, tá certo? Para ela ficar com essa aparência e com esses botões aqui. A próxima aula, ela vai ser uma aula um pouco mais extensa, porque ela é uma aula no qual a gente vai focar para fazer praticamente todos os recursos visuais da tela. Então, essa é a janela que vocês estão vendo, né? Que é a janela principal do nosso sistema. E se eu clicar aqui no botão cadastrar, ele carrega a tela de cadastro do nosso sistema. Está com três campos aqui, mas a gente sabe que podem ter quantos campos a gente quiser. Se eu clicar aqui no pesquisar, ele automaticamente muda para o pesquisar. O relatório editar eu não implementei ainda, eu não fiz, mas eu apliquei uma cor só para poder vocês verem que está funcionando a troca, né, das partes. Essas partes que estão mudando aqui, elas são chamadas de frames, tá certo? Ou a gente pode entender também como pedaço. Toda vez que a gente clica num botão aqui, ele troca esse frame por um frame diferente. Então vocês viram que logo quando a gente abre não tem frame nenhum aberto, quando clica em cadastrar aparece esse frame, quando clica em pesquisar ele muda para esse, a mesma coisa com o relatório e editar, ele sai alterando os frames do nosso sistema. E isso requer um pouco mais de dedicação, né, de atenção, na verdade, justamente para poder não ficar uma coisa que pareça ser complicada. É bastante fácil e a lógica é a mesma que a gente viu até agora. Então, se vocês entenderam como colocar qualquer componente na tela, vocês vão saber lidar com todo esse processo que a gente vai passar agora. Só tem uma coisa que a gente vai precisar dar um foco, que é essa questão de como trocar os frames que estão aparecendo, tá certo? Então, vamos passar para o código para poder a gente começar a desenvolver nosso sistema. Então, deixa eu fechar aqui, vou abrir o nosso projeto. A gente está trabalhando na view principal. Então, assim, essa é a view principal que a gente não fez nada. Se não me engano, eu não coloquei esse código onde você está assim, tá certo? Só que ele aparece só quando a gente faz o login. Então tem que abrir a tela do login, colocar o login e a senha corretamente e ele vem parar aqui. Então, visando a gente não precisar passar por toda essa burocracia a todo momento, a gente simplesmente vai. Opa, peraí. Foi. A gente simplesmente vai é, é, executar diretamente a interface principal para poder não precisar ficar toda hora efetuando o login e parando o processo, tá certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui na última linha do código e vai digitar o nome da função que executa a nossa tela, tá certo? Coloca ela aí, que aí agora a gente pode direto de dentro do código executar ela sem precisar ter dores de cabeça, tá certo? Deixa eu fechar aqui, fechar gerente também e vamos. Opa, acabei. Pronto, sair aqui, esperar ele abrir, fechar, fechar, prontinho. Fecha gerente e aqui. Beleza, vamos lá. Então vamos focar no desenho da tela principal. Primeira coisa que eu vou fazer é desenhar a tela, tá certo? Eu estou aqui com o design aberto. É essa estrutura aqui que a gente vai fazer. E prestem atenção numa coisa. Toda essa área branca que vocês estão vendo aqui com esses campos de formulário, ela vai ser dedicada ao frame. Está aqui o elemento, né? Eu cliquei aqui, o keyframe. É esse elemento que vai ocupar boa parte da tela da gente. Então, tecnicamente, todos esses elementos de formulário que vocês estão vendo, esses keyline digit, os labels e os botões, eles estão dentro do frame. Então, se o frame não existe, não existem os elementos também. Tá certo? Isso quer dizer que o que a gente vai fazer, desculpa, o que a gente vai fazer agora
é essa tela que vocês estão vendo aí, tá certo? A telinha e os campos, os botões ali do lado para poder carregar a tela. Então, deixa eu devolver aqui, salvar para não dar dor de cabeça e vamos lá voltar para o código para a gente começar a trabalhar. Então, deixa eu fechar essa função aqui para focar só no que a gente vai fazer, que é aqui. Então, vamos lá. Colocar o tamanho da tela, o posicionamento deixa assim mesmo, o tamanho da tela, vou botar 1000 por 700. Opa, por 700. Prontinho. 1000 por 700. Então, vamos lá começar a trabalhar. Uma coisa, a nossa janela, deixa eu executar para ver aqui rapidinho. Pronto, está perfeito. Eu tinha esquecido que eu tinha colocado para testar. Então, outra coisa que a gente vai fazer é aplicar a cor de fundo que a gente já sabe como faz, né? O Style Sheet. Então, self, ponto, coloque a folha de estilo, Style Sheet, e aí a gente coloca aquele códigozinho CSS que a gente viu que é o background color. Background color com aquele padrão que é o padrão de cores do nosso sistema, certo? 7, 104, 114. Prontinho. Vou executar. Tá aí aplicada a cor de fundo. Show de bola. E vamos criar a função que monta os elementos de formulário da tela. Lembrando, a tela principal ela só tem os botões, tá certo? Como elementos de formulário. E depois, obviamente, consequentemente, os frames. Então, define formulário. Então, self aqui e vamos construir. Antes que eu esqueça, vamos chamar essa função, né, para depois a gente executar e os elementos de formulário não aparecer. Self.define formulário. Certo? Se você ainda não conseguiu entender a diferença disso aqui para isso aqui, é aqui que eu descrevo os elementos na tela e aqui eu chamo a função para que os elementos que eu descrevi aqui apareçam, tá certo? Então, essa é a função em si e essa é a chamada da função. Então, vamos lá. Bem, eu acredito que vocês lembram que a gente utiliza uma fonte como padrão, né? Que é no meu caso aqui é a Hallway Light. Então eu vou trazer logo essa fonte para que a gente possa usar ela dentro dos campos de formulário. Então self.fonte vai receber que fonte, a pasta que é underline fontes, barra o nome da fonte, que eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui. Eita, ele abriu a fonte aqui, mas não tem problema, eu só preciso disso aqui. Ó. Agora eu fecho. Show de bola. Prontinho. E aí eu pego o nome da fonte. Outra coisa que a gente vai colocar é que o tamanho da fonte é um pouquinho maior do que o padrão. Então self.fonte, coloque o tamanho da fonte, né, que é 7 point size. E a gente vai usar 10 como tamanho. Prontinho. Vamos colocar os botões no lado. Deixa eu abrir aqui. A gente tem... Cadê aqui? Achei. A gente tem 4 elementos. Então, cadastrar, pesquisar, relatório e editar. São 4 botões. Tudo bem? Vamos lá. Self.btn cadastrar. Ele vai receber que push button, aonde vai estar escrito cadastrar, e eu vou colocar ele na tela principal, que é nossa selfie. O outro botão é o self.btn pesquisar, que também vai ser um que push button, onde vai estar escrito pesquisar, e nós vamos colocar ele em self, que é o nosso formulário principal. Vou fazer a mesma coisa para os outros dois botões, o relatório e o editar. Então, self.btn relatório, que push button, relatório em self. E o self btn editar, que também é um que push button, editar
em Self. Apertei acidentalmente aqui a tecla de atalho. Já foi. Prontinho. Então esses são os elementos. Vamos aproveitar e importar logo, né? Tanto o que fonte, que eu coloquei aqui com F minúsculo, com F maiúsculo, e importar também o que push button, né? Que a gente não usou ainda. Vamos lá para cima. Então, QT widget, eu vou colocar o que push button e vou colocar o que fonte que não é de QT widget, se não me engano é QT GUI. From PySide 2 ponto QT GUI import que fonte. Show de bola, vou executar ele aqui só para ver se não tem algum erro. Tem um erro, eu botei from. Executar mais uma vez. Prontinho, show de bola. Os botões estão todos aqui, né? Então, obviamente, como a gente não definiu uma posição, tá um por cima do outro. Como o último botão que a gente fez foi o botão editar, ele é o único que aparece aqui em cima. Mas é sinal de que está funcionando direitinho. Então vamos organizar todos esses carinhas aí. Então a primeira coisa que eu vou fazer, organizar o botão cadastrar, certo? Então self btn cadastrar, vou copiar aqui para poder ficar mais fácil depois. Primeira coisa que eu vou fazer, colocar a fonte. Qual a fonte que eu vou colocar? Self.fonte, que foi a fonte que a gente definiu aqui na linha 18. Depois disso, o posicionamento do botão. .set geometry. Ele vai ser o primeiro botão no topo, né? Então, 0, 0. O tamanho dele vai ser 170 e ele vai ter 50 de altura. Para quem não lembra, esse aqui é o posicionamento da esquerda, esse é o posicionamento do topo, aqui é a largura e aqui é a altura do elemento. Então, outra coisa que a gente vai fazer é colocar a cor branca na letra. Vocês viram lá que a letra ela fica preta. Então, para poder dar destaque com aquela cor de plano de fundo da gente, eu vou colocar a cor branca. Então, botão cadastrar, set style sheet, color RGB e a cor branca ela é dada por 255, 255 e 255. Prontinho. Executar. Prontinho. Olha o botão cadastrar ali. Os outros botões estão por cima, mas a gente nota que o botão cadastrar já está feito aqui bem bacaninha. Vamos agora fazer os outros botões. Então aqui agora, essa para mim é a grande sacada, né? Se a gente estivesse fazendo no Qt Design, a gente teria que sair trabalhando elemento por elemento, coloca, coorganiza, e aí leva um tempo. Aqui agora, basicamente, tudo que a gente fez com o botão cadastrar, a gente vai fazer com os outros botões, pesquisar, relatório e editar. Então, se é a mesma coisa, a gente simplesmente copia e cola. Obviamente que trocando o cadastrar por pesquisar e cada um dos botões nos outros casos. Então vou fazer só com pesquisar aqui por enquanto. Pesquisar. Outra coisa que a gente precisa fazer, e é a segunda e única coisa que a gente vai fazer, é a questão do posicionamento, né? Tem que ficar embaixo do botão cadastrar. Então nesse caso aqui, como o botão cadastrar ele tem 50 de altura, eu vou posicionar o botão pesquisar afastado 50 do topo, certo? Então, vamos aqui agora para o próximo. A gente vai trocar por relatório, relatório e por fim relatório. Então, ó, 0, 50, agora vem 100. E por fim, o botão editar. Então, vou fazer logo aqui, apagar aqui. Pronto. Editar, editar e editar. Show de bola. Então, como esse aqui é 100, mais 50 de altura, 150. Show. Vamos ver? Executar o carinha. F6. Prontinho, ó. Os elementos aqui.
E o que é que a gente vai fazer agora? Fazer com que esses caras façam aparecer os frames. Então, para poder o próximo vídeo ficar bem focado em exclusivamente aquele jogo de frames, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer logo as funções, tá certo? Vou fazer os botões chamarem as funções e depois a gente foca no processo de troca. Então eu vou aqui embaixo, prontinho, que só com um recuo de tab eu vou fazer as funções de exibir os frames, tá certo? Então, ó, def exibir frame cadastro para funcionar self. E eu vou botar aqui um print só para poder a gente testar se está funcionando direitinho. Então, carrega frame de cadastrar. Eu vou copiar essa função e vou copiar mais 3 vezes, uma para cada botão. 2, 3 e 4. Então, exibir frame do cadastro, exibir frame, depois vem o pesquisar. Da pesquisa, exibir frame, editar, exibir frame de... Faltou um do relatório. Então, esse é o relatório. Essa ordem é desnecessária seguir, tá? Eu quero colocar na mesma ordem que os botões estão aparecendo para poder facilitar. Então, carrega o frame cadastrar, carrega o frame pesquisar, carrega o frame relatório e carrega o frame de edição. Prontinho. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai nos botões e vincular a ação de cada um dos botões a cada uma dessas ações aqui, para poder a gente ver se está funcionando direitinho. Então eu vou começar logo aqui pelo botão editar, que é o que está mais pertinho. Self.btn editar .clicker .connect self.editar, né? Exibir frame editar. Então, exibir frame editar, certo? Vou testar logo para ver se esse código está certo, porque se ele estiver certo a gente só copia e cola nos outros. Então, puxar aqui para o lado, clica no editar, ó, carrega frame de edição. Então, esse botão está funcionando perfeitamente. Vou só copiar aqui e colocar no do relatório, trocando editar por carrega frame de relatório. A mesma coisa. Opa, ó, troca aqui também, ó, o editar por relatório, troca o editar pelo pesquisar e, claro, pela função de pesquisa. E, por fim, o click connect do cadastrar, que a gente troca pelo frame de cadastro. Show de bola! Então, mais uma vez por desencargo de consciência executar. Então vai aparecer ali o cadastrar, ok, pesquisar, ok, relatório, ok, edição, ok também. Todos os botões estão aparecendo, funcionando perfeitamente. No próximo vídeo, a gente vai construir os frames e vai fazer eles aparecerem à medida que a gente clica no botão. Então, o próximo vídeo ele vai ser um pouquinho mais longo, justamente porque precisa de um pouco mais de atenção nesse processo, tá ok? Bem, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem perguntar. Até mais. Tchau.